Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022. A gente está conhecendo, através da palavra, tantos lugares que Jesus passou e ensinou que dá vontade até de conhecer. Mas vamos para a Terra Santa comigo. Nosso grupo já está sendo formado e você não pode ficar fora dessa. Me envie uma mensagem para a gente conversar sobre isso. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Permanecei, ó Pai, com vossa família, e na vossa bondade fazei que participem eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Amém. João capítulo 6, versículos de 35 a 40. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu nasci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entusiasmados com a perspectiva de ter o pão do céu, de que Jesus fala e que dá vida para sempre, as pessoas perguntam: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Eles pensaram que Jesus estava falando sobre um pão em particular. Por isso, de forma interessada, eles perguntam: dai-nos sempre deste pão. Este pedido do povo lembra a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus havia dito que ela poderia ter dentro de si uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E ela pede com interesse: Senhor, dai-me desta água. João capítulo 4. A mulher samaritana não percebe que Jesus não estava falando sobre a água material. Da mesma forma, as pessoas não percebem que Jesus não estava falando sobre o pão material. Para isso, Jesus responde muito claramente: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Comer o pão do céu é o mesmo que crer em Jesus. É crer que ele veio do céu como revelação do Pai. É aceitar o caminho que ele ensinou. Mas enquanto as pessoas veem Jesus, eles não acreditam nele. Jesus percebe a falta de fé e diz: Vocês me viram e não acreditaram. Mas depois da conversa com a mulher samaritana, Jesus disse aos seus discípulos: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui na conversa com o povo sobre o pão do céu, Jesus toca no mesmo assunto. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Este é o alimento que as pessoas devem buscar: fazer a vontade do Pai Celeste. E este é o pão que nutre a pessoa na vida e lhe dá vida. Aqui começa a vida eterna, a vida que é mais forte do que a morte. Se estivéssemos realmente dispostos a fazer a vontade do Pai, não teríamos dificuldade em reconhecer o Pai presente em Jesus. O Evangelho de amanhã começa com o versículo 44, do capítulo 6 de João, e salta dos versículos 41 a 43. No versículo 41, a conversa começa com os judeus que criticam Jesus. Aqui damos uma breve explicação do significado da palavra judeu.
em O Evangelho de São João, para evitar que uma leitura superficial alimente em nós cristãos o sentimento de antissemitismo. Antes de tudo, é bom lembrar que Jesus era judeu. Os seus discípulos também eram judeus. As primeiras comunidades cristãs eram todas de judeus que aceitaram Jesus como Messias. Só mais tarde, pouco a pouco, nas comunidades do discípulo amado, gregos e cristãos começam a ser aceitos no mesmo nível que os judeus. Eram comunidades mais abertas. Mas essa abertura não foi aceita por todos. Alguns cristãos que vinham do grupo dos fariseus queriam manter a separação entre judeus e pagãos. Atos capítulo 15. A situação continua crítica após a destruição de Jerusalém no ano 70. Os fariseus tornaram-se a corrente religiosa dominante no judaísmo e começaram a definir as diretrizes religiosas para todo o povo de Deus. Suprimir o culto na língua grega, adotar apenas o texto bíblico em hebraico, definir a lista de livros sagrados, eliminando os livros que estavam apenas na tradução grega da Bíblia. Tobias, Judite, Esther, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico e os 2 livros dos Macabeus. Segregando assim os estrangeiros. Não coma nenhum alimento suspeito de ser impuro ou oferecido a ídolos. Todas essas medidas tomadas pelos fariseus repercutiram nas comunidades judaicas que aceitaram Jesus, o Messias. Essas comunidades já tinham andado muito. A abertura para os pagãos era irreversível. A Bíblia, em grego, já era usada há muito tempo. Assim, lentamente cresce uma separação mútua entre cristianismo e judaísmo. Nos anos 85, 90, as autoridades judaicas começaram a discriminar aqueles que continuavam a aceitar Jesus de Nazaré como o Messias. Aqueles que permaneceram na fé em Jesus foram expulsos da sinagoga. Muitas comunidades cristãs temiam essa expulsão, pois significava perder o apoio de uma instituição forte e tradicional como a sinagoga. Aqueles que foram expulsos perderam os privilégios legais que os judeus conquistaram ao longo dos séculos no Império. As pessoas expulsas até perderam a chance de serem enterradas decentemente. Era um risco enorme. Essa situação conflituosa do final do primeiro século repercute na descrição do conflito de Jesus com os fariseus. Quando o Evangelho de João fala em judeu, não está falando sobre o povo judeu como tal, mas está pensando muito mais sobre aquelas poucas autoridades farisaicas que estavam expulsando cristãos das sinagogas nos anos 85 e 90, em época em que o Evangelho foi escrito. Não podemos permitir que essas alegações sobre os judeus aumentem o antissemitismo entre nós cristãos. Pronto, está dito. São Floriano. Hoje celebramos o São Floriano, que é padroeiro dos bombeiros. Nas imagens aparece sempre fardado com os antigos generais romanos. Segura em suas mãos calejadas uma espécie de cântaro que deixa cair água sobre as habitações incendiadas. São Floriano pode ser contado entre verdadeiros colaboradores na propagação da palavra de Cristo. Essa adesão a Cristo causou-lhe muito sofrimento e o levou ao martírio. Diz a história que o imperador Diocleciano resolveu eliminar todos os cristãos do império. A companhia de soldados, comandada por Floriano, foi presa para ser assassinada. O comandante bravamente enfrentou o imperador e professou a fé em Cristo. Foi levado à presença do carrasco e, após longos interrogatórios, foi submetido ao martírio mais horrendo. Foi atado um nó ao redor do seu pescoço e Floriano foi lançado no rio do alto de uma ponte. Seu corpo foi levado pelas águas até as margens e aí foi recolhido por uma senhora que o enterrou em um lugar retirado. São Floriano é o padroeiro da Polônia. Seu culto foi muito divulgado durante a Idade Média, principalmente entre os soldados. É invocado sobretudo contra os incêndios. Ó Deus, que envia ao mundo homens e mulheres para nos lembrar que o seu amor está acima de todas as coisas, dai-nos pela intercessão de São Floriano buscar sempre a união convosco
e com todas as pessoas de boa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta. Nos falamos amanhã.